Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Você está sempre aí conectado no seu computador, notebook ou celular? Você está aí no YouTube me assistindo quase todo dia, indo no TikTok, indo no Instagram, indo no WhatsApp, passando lá no X, né, o antigo Twitter, ou seja, você está sempre na internet. Mas afinal de contas, qual a origem da internet? Como é que a gente chegou até aqui? É isso que esse vídeo vai te responder. Bem, nem tudo começou como a gente conhece, né? O ano era 1960 e a gente estava no meio da Guerra Fria. Os Estados Unidos buscavam uma forma de manter uma comunicação sem que ela fosse destruída ou atacada, né? Porque eles estavam no meio de uma Guerra Fria. E eles precisavam levar informações de um canto para o outro, sem que os seus inimigos de guerra, né? Sem que seus inimigos de guerra pudessem interceptar essas comunicações ou mesmo destruí-las. Então, o Departamento de Defesa montou uma rede. Essa rede foi através da Agência de Pesquisa Avançada, que é a ARPA, no caso, que desenvolveu uma rede de comunicação militar. Essa rede de comunicação militar foi chamada de ARPANET e ela começou a ser usada em 1969. Qual era o projeto da ARPANET? A ARPANET é a avó da internet que a gente conhece, ela é a avó da internet que a gente conhece, e ela tinha uma função muito simples: carregar informações de um canto para o outro de forma rápida e que não pudesse ser interceptada, porque estava criptografado. E mesmo que alguém destruísse a base, o aparato, a informação viajava por um servidor e chegava em outro aparato, em outro local. Ou seja, o envio de informações via digital. Assim, de forma muito arcaica, muito antiga, mas funcionou. Esse era um projeto militar do sistema de defesa norte-americano que visava fazer com que a comunicação entre as tropas americanas fosse criptografada, segura e transmitida de forma que, mesmo que as bases fossem destruídas, a informação chegasse até a outra base por vias digitais. Como eu disse, é uma versão muito arcaica, é a avó da internet que a gente conhece, mas funcionou. As comunicações entre as tropas americanas não eram mais interceptadas, chegavam tranquilamente de forma digital. Depois de um certo tempo, as empresas privadas norte-americanas perceberam que o sistema da ARPANET, criada pelo sistema de defesa norte-americano para uso militar, poderia ser usado para uso empresarial e comercial, já que vigorava em transferir informações de forma rápida e segura. Então, eles conversaram lá, né, debateram, e o governo, né, o Departamento de Defesa, permitiu que a ARPANET fosse usada em universidades, em pesquisas na área científica e também por empresas privadas, sistemas de pesquisa e faculdades. A gente ainda não tinha a nossa internet. A ARPANET era feita somente para empresas privadas, para o sistema militar e também para universidades e pesquisas científicas. Depois, né, de terem facilitado tanto isso, o objetivo do sistema de comunicação ficou sendo descentralizado, porque aí eles queriam que a informação se espalhasse. Porque o pessoal viu, pô, esse negócio entrega informação muito rápido e de forma muito segura. A gente faz com que a informação chegue ao destino passando por vários caminhos, mantendo uma comunicatividade muito grande, contínua e segura. Então esse projeto não pode ficar só nas mãos das empresas, também não dá para ficar só nas faculdades. A gente tem que disponibilizar isso para o público aí, a gente tem que facilitar a nossa vida. E foi nos anos de 1980 a 1990 que deu aquele boom, né? Expandiu a rede, fazendo com que chegasse fora do meio acadêmico e do meio empresarial. E em 1991 foi criado guarda esse nome, World Wide Web, ou simplesmente WWW, que foi desenvolvida para o público geral. Em 1991, a World Wide Web, o WWW, foi criada e disponibilizada para o público. E é usada até hoje, né? Todo site que você pegar para ver começa com www, www.youtube, www.instagram, www.facebook. Todo site que você for pegar começa com www. Então aqui a World Wide Web evoluiu, mas ela ainda existe e ela é usada até hoje como link de endereçamento. No ano de 1991, quando a WWW foi criada,
criou-se também a programação de página, que garante que o site é seguro, né, que dá segurança aos seus usuários, que é o HTML, que é aquelas coisinhas que aparecem, né, aqueles códigos que mantêm a linguagem das páginas, que mantém um protocolo de transferência regular de um navegador para o outro, né? O HTML é uma das figuras de linguagem que a gente conhece e usa até hoje. Já em 1993, quer dizer, a www foi criada em 91. Em 1993, com os protocolos de HTML criados, os protocolos de segurança, as transferências de dados começando, a coisa ainda estava muito devagar, né? Mas em 93, criou-se o primeiro navegador famoso, que não foi o Google. Não foi o Google, também não foi o Mozilla Firefox, foi o Mosaico. Chamava Mosaico. Em 93, o navegador mais famoso que tinha era esse, o Mosaico, que cumpria a função que hoje é do Google, né? Ele era o navegador que armazenava todos os HTMLs, todos os sites da www e fazia as pesquisas. Era o maior buscador que tinha. Isso em 93. E era um buscador disponível para o público, assim como o Google é hoje. Então, na época, em 93, o Mosaico era o que o Google é para a gente hoje. Em 1998, que coincidentemente é o ano que eu nasci, a empresa Google foi fundada e pouco a pouco foi tomando o lugar que era da Mosaico, né? Enquanto a Mosaico era até 98 uma das melhores buscadores, havia mais famosa, a Google foi tomando seu lugar no mercado. Isso enquanto as inovações tecnológicas chegavam e a gente chegou a ter uma coisa chamada internet de escada, internet de banda de escada, inclusive que eu usei, que era uma internet que na época era muito boa, mas assim, muito boa para os padrões da época, porque ou internetzinha esquisita. A extinta internet de escada funcionava assim: você tinha um telefone fixo em casa e sua internet era linkada à sua telefonia móvel, né? A sua telefonia fixa. Você tinha que ter um telefone fixo, uma linha operacional para ter essa internet em casa. E a internet de escada, ela tinha, na época, né, uma grande quantidade de usuários, mas ela tinha a velocidade de 4 GB para baixo. Isso mesmo, 4 GB para baixo. Ela pegava o 4G, né? O mesmo 4G que você pega hoje no seu celular. É o que ela fazia. E na época, porra, era um grande avanço. Para a época, ela era muito boa. Nos anos 90, ela chegou a ser muito popular. Eu cheguei a usar. Mas ela era difícil de ser usada, tinha que discar, tinha que conectar. Quando você estava usando ela, o telefone não funcionava, então você não podia ligar para ninguém enquanto estivesse usando a internet. Então seus pais muitas vezes falavam: não usa internet que eu vou ligar para fulano, né? Isso quem tinha telefone fixo em casa, porque telefone fixo era um luxo. A gente está falando de 98, 99, 2000 por aí, né? É uma outra época. Se você tem uma internet em casa, normalmente ela é cobrada mensalmente, é uma mensalidade que você paga. No caso da internet de escada, ela era cobrada por hora e não era muito barato, não. Era razoavelmente caro. Então tinha a hora da madrugada, né? Tinha certas horas à noite que você não pagava, ou pagava um pulso só por 2. Então tinha aquelas promoções. Então tinha gente que mexia em certas horas da madrugada para pagar menos, porque já que ela era cobrada por hora. E era um recurso muito caro, porque, como eu falei, 98, 99, 2001, 2002, era o início ali entre os anos 90 e 2000. Então, assim, tecnologias chegando muito rápido, se tornando ultrapassadas também muito rápido, e quem tinha acesso a elas eram pessoas que tinham algum poder aquisitivo, porque elas chegavam, mas chegavam caras, não chegavam baratas. Aí a gente avança no tempo dos anos 1998 até mais ou menos os 1900, até mais ou menos o ano de 2003, 2004, a internet de escada era razoavelmente cara e pouca gente tinha. Depois, muita gente passou a ter internet de escada e começou a vir uma outra coisa para os anos de 2006, 2007. Aqui no Brasil, em meados de 2010, mais ou menos, que é a fibra ótica. Ela se tornou muito popular, muito mais rápida e muito mais cara no princípio do momento. Até que ela se tornou razoavelmente popular também e muita gente passou a usar ela. Ou seja, em 2010, mais ou menos, a maioria das casas já não tinha internet de escada e tinha internet de fibra ótica. Hoje em dia, a internet de escada não existe, tá? Ela foi sepultada, não existe, ninguém usa. Porque hoje em dia,
puf, você está o dedo, você está conectado. Você vai na casa de um amigo, tem Wi-Fi. Você vai na padaria, tem Wi-Fi. Você vai no café, tem Wi-Fi. Hoje a gente paga com Pix. Mas quando a internet chegou, era um projeto militar. Hoje que é essa conexão toda que a gente vê. Hoje ela é uma conexão inteira que serve para o mundo inteiro e tem vários tipos de uso, né? Ela pode ser usada para diversão, para informação. Hoje você está usando para informação, mas tem dia que esse canal aqui está fazendo diversão. Então, assim, esse canal informa, esse canal brinca com história, né? Falamos de filosofia e tudo mais. Mas se você não quiser usar para o YouTube, você pode usar para uma pesquisa de escola. Se você não quiser usar para estudar, porque antigamente a gente estudava na Barça, né? Vocês lembram disso? A internet era meio fraca, a gente usava uma coletânea de Barça. Quem tinha internet em casa não tinha capacidade de ficar pesquisando, a informação não vinha rápido. A gente não tinha chat GPT para fazer pesquisa para a gente. Era a antiga Barça. E a internet que a gente tinha, como eu disse, pegava 4 gigas. Então, assim, é muito lenta. 4 gigas hoje você pega no celular. Hoje a gente tem uma conexão instantânea. Você está aqui na sua casa, você está me vendo aí. Você tem um parente fora, você faz uma chamada de vídeo para ele por WhatsApp. A conexão hoje é muito mais rápida, muito mais fácil e muito mais eficaz. Mas a internet já foi um projeto militar de inovação tecnológica até se tornar esse mundo de informação que a gente vive hoje. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Esse foi um breve resumo da história da internet. Eu digo breve resumo porque se eu fosse falar ponto por ponto, pontuar cada momento da história, nós íamos ter um vídeo de 1 hora aqui. Então eu resumi um pouquinho, tá? Fiquem com Deus e até amanhã.